não tá lá? O PDF? O slide. Que estranho. Eu vou dar uma conferida, tá? Beleza. Obrigada. Nada, Fernanda. No YouTube, vocês estão conseguindo visualizar direitinho as aulas, né, galera? No YouTube, sim. Tá. Aí eu vou conferir esses PDFs lá, tá? No Ava. Vou colocar aqui de novo, tá, gente? Pra gente dar sequência na aula. Pronto. Professora. Pode falar. Até o momento você lançou, foi 2 atividades, né? Eu lancei a prova oficial e 2 atividades, sim. Então tá certo. Obrigada, viu? Foi 1.000 pontos de atividade e mais 1.000 pontos de prova oficial. Isso, tá certo, então. Obrigada. Nada. Gente, então, tá, aqui eu tô colocando para vocês a questão dos barbeiros, né, que são os transmissores. Não é qualquer barbeiro, tá, gente, que está relacionado à doença de Chagas, né? A gente tem alguns gêneros, que são aqui o gênero Rhodyrus, tá, o triatoma, e a gente também tem aqui o Postrongylus, tá? Triatoma, Rhodyrus e Postrongylus, tá? São os gêneros, né, das espécies de barbeiro que estão relacionados ali com a transmissão da doença de Chagas, tá? E aqui nesse mapa, eu coloquei a distribuição deles, tá? Então a gente verifica, né, que as Américas aqui, né, a América Central e a América do Sul, né, existe incidência bem alta, né, dos barbeiros, a presença dos barbeiros, tá? E isso faz com que a gente tenha ali uma presença, né, uma possibilidade ali alta de transmissão, tá? Que acontece, gente? Em 2006, a gente conseguiu um certificado internacional, né, dessa interrupção da transmissão da doença de Chagas vetorial, né? O que é a doença de Chagas vetorial? Relacionada ali, né, com a transmissão através do vetor, tá? Porque existem outras formas também de transmissão, né? Por exemplo, uma transfusão sanguínea, né? Então, a transmissão vetorial, tá? Ela foi interrompida ali em 2006, tá? Foi tudo bem controlado. Só que o que acontece, gente? Depois, tá? A gente verificou, tá? Que pela a utilização ali, o consumo do açaí, tá? Já começou a favorecer de novo a transmissão da doença de Chagas, olha só, tá vendo? Então, por quê, gente? O que tem a ver o consumo do açaí com a transmissão da doença de Chagas? Repete a pergunta, por favor. Sabia disso, gente? Até engraçada a pergunta, né? Mas eu acho que é isso mesmo que você entendeu. O que tem a ver o consumo do açaí com a transmissão aí da doença de Chagas? É porque na hora da gente, ao colheita... consumir, pode ter a toxina. Não, é porque na hora da colheita o pessoal tava não, tipo assim, não fazia seleção direito do açaí, aí produzia açaí junto com o barbeiro, amassava tudo lá. Aí mesmo. Exatamente, gente. Exatamente, tá? É a forma de produção, tá? Porque o barbeiro, tá? Ele gosta de viver ali nas palmeiras, tá? Que são as palmeiras que a gente tem ali a produção de açaí, tá? São as palmeiras do açaí. E aí coleta aquilo tudo de uma vez, aqueles coquinhos, né? Que é o coquinho do açaí, e sem higienização correta,
para fazer a polpa do açaí, macera né, é como se fosse um coquinho, vai macerando aquilo ali, e aí macerava junto o barbeiro, né? Professora, a cana-de-açúcar também. A cana-de-açúcar também, tá? Mas esse gráfico que eu coloquei aqui é do açaí. O açaí é bem mais, tá? Do que na cana, tá? Então, a gente tinha conseguido, né, esse certificado ali da erradicação, né, da transmissão vetorial, só que aí com esse consumo do açaí voltou tudo de novo, tá? E aí a gente verifica os locais aqui, né? Então, olha só, os casos novos, né, que começaram a surgir. Então, por exemplo, na Amazonas a gente teve 25 casos em 2007. E daí, quando a gente vai olhar, ó, todos eles foram transmissão oral, né? Então, foi por causa do açaí mesmo, tá? Aqui no Pará, tá? Aqui em Belém, em diferentes cidades aqui, tá? Do Amazonas. Então, voltou, né, de novo essa transmissão por causa do açaí, gente. Então, é uma questão muito complicada, né? O açaí, a gente tem que verificar, né, se é o açaí pasteurizado, tá? Antes de consumir, se ele sofreu esse processo de pasteurização, para tentar, né, evitar essas infecções, tá? Ou doença de Chagas que podem acontecer pelo consumo do açaí, tá? Então, quando a gente consome em locais, né, mais assim, credenciados, ou quando a gente compra açaí em supermercado, a gente olha lá no potezinho, verifica, né, que foi pasteurizado, as chances são menores, tá? O que a gente verifica aqui, ó, lá no Amazonas que teve, né, o local, assim, de extração e produção, às vezes a gente tem essas fabricações mais caseiras, né, da pasta de açaí, né? Então, tentar evitar consumir esses mais caseiros, que não tem controle, né, que não tem ali uma fiscalização maior, né, para não correr o risco, né, de adquirir a doença, tá? Gente, olha esse ciclo é bem, né, diferenciado aí dos outros, né? Ele é um ciclo onde a gente vai visualizar, então, né, uma parte do ciclo acontecendo lá no barbeirinho aqui, tá? E uma parte do ciclo acontecendo no ser humano, né? Então, vamos lá. Como é que ocorre esse ciclo? Vamos começar aqui, né, falando no ser humano, tá? Então, a infecção, gente, pelo tripanossoma, tá? Ela vai acontecer quando o barbeiro está se alimentando, tá? Quando ele está picando e defecando ali ao mesmo tempo, tá? A infecção, ela não vai ocorrer pela picada do barbeiro, né? Porque o parasita, ele vai estar presente nas fezes. Mas sempre quando ele está se alimentando de sangue, ele vai evacuar naquele local, tá? O intestino dele vai ficar cheio, né? Então, ele esvazia o intestino máximo ali para ele conseguir, né, encher novamente ali aquela cavidade, tá? Então, ele defeca e pica ali ao mesmo tempo, tá? Então, nas fezes vai sair a forma infectante, tá? Que é a forma tripomastigota. Ok, gente? Então, essa forma tripomastigota, ela vai ali, depois que o barbeiro pica, a gente sente uma coceirinha no local, tá? E aí a gente vai coçar, e esse ato aí de coçar vai favorecer, ele vai deslocar as células ali, né? Gerar uma descontinuidade na nossa pele e possibilita o tripomastigota, né, a entrar ali através, né, da nossa pele, tá? Então, os tripanomastigotas, gente, vão ali invadir as células, né, e vão se transformar em amastigotas. Então, essa forma que tinha, né, a forma infectante que tinha flagelo, vai entrar, penetrar ali nas células, tá? E vai se transformar em amastigotas, tá? A forma sem flagelo.
Essas formas da mastigota, gente, vão ficar multiplicando ali dentro das nossas células, né? Até então, né, elas serem liberadas das nossas células e transformar novamente em tripomastigotas, tá? Essas células que elas estão ali se multiplicando, né, as células ali dos nossos tecidos, elas se rompem, tá? Porque a célula fica cheia, olha só, entra, né, na nosso tecido, na nossa célula, começa a multiplicar, e aí a célula fica cheia de amastigota, acaba que a célula vai estourar, tá? Quando ela estoura, ela vai liberar as amastigotas ali, né, no meio extracelular. Elas fora ali da célula vão se transformar em tripomastigotas, vão adquirir o flagelo, tá? E sai ali para os tecidos, né, para o sangue ali, tá? E aí, nesse momento, gente, o que acontece? O barbeiro, né, ele vai picar o indivíduo, então, né, que está infectado com essas formas tripomastigotas no sangue, né, e vai se tornar, então, um barbeiro infectado, tá? O que acontece? Aí, agora, a partir daqui, ó, a gente vai verificar o ciclo no barbeiro, né? Então, o que acontece lá no barbeiro? Essa forma tripomastigota, né, que o barbeiro sugou ali ao se alimentar, tá? Fica lá no intestino, né, do inseto e vai se transformar em epimastigota, tá? A epimastigota é a forma que vai se multiplicar ali dentro, né, do esôfago ali do barbeiro, tá? Então ela se multiplica. Depois que o processo de multiplicação, ela se transforma em tripomastigota, tá? Que é a forma infectante, né? Então, que vai ficar ali no final do intestino do barbeiro. Então, quando o barbeiro picar novamente uma pessoa, tá? Ele vai liberar essa forma infectante. Então, fecha o ciclo aqui, né? Mais uma vez, ok, pessoal? Teve dúvida no ciclo do esporosoma? Não. Tá, gente. Bom, gente, então como é que são essas manifestações, né, no hospedeiro vertebrado, nos seres humanos, tá? Então, sempre a gente vai ter a fase aguda e a fase crônica, tá? Na fase aguda, a gente vai ter a parasitemia. O que é parasitemia? Número de parasitos ali muito elevado, tá? Essa parasitemia elevada pode levar à morte do paciente, né? Principalmente se for criancinhas ou idosos, tá? Então, a fase aguda é a fase que os parasitos, a parasitemia fica muito elevada, tá? Na fase crônica, a gente já vai perceber a diminuição ali do número de parasitos, tá? A gente vai ter um equilíbrio ali da questão da infecção com a resposta imunológica do hospedeiro, tá? Então, essa fase ela é bem lenta e vai durar vários anos, tá? De 10 a 15 anos ali, né, infectando o hospedeiro, tá? Bom, gente, o que a gente pode visualizar também, tá? O paciente, ele pode apresentar esse olhinho mais inchado, um dos olhos, tá? Inchadinhos, que a gente chama de sinal de Romann, tá? É um sinal ali que reflete mesmo a doença de Chagas. Ele é presente ali somente na doença de Chagas, tá? Um dos olhos inchados, chega até a fechar o olhinho, tá? Não é porque o barbeiro picou naquele local, não, tá? Porque a gente vai ter um trofismo, uma migração ali, tá? Do parasita para esse local, gerando um processo inflamatório nos olhos, tá? Olha só, então não é um sintoma de fase aguda, tá? Um dos primeiros sintomas ali da infecção, esse olhinho inchado, tá? Olha só, mostrando aqui nas fezes, ó, então o barbeiro pica, defeca
E lá nas fezes, olha, cheio de tricomastigotas, tá? Que é a forma infectante. Bom, gente, na fase crônica, a gente vai começar a perceber ali a presença dos megas, né, acontecendo ali no paciente, tá? Que mega, né? Então, ali a presença dos órgãos mais edemaciados, mais inchados, tá? A gente percebe o mega esôfago, tá? Mega colo e também o aumento do coração. Esse aqui que eu tô colocando para vocês são as manifestações cardíacas, tá? Olha só, então o coração ele tem um tamanho normal, né? E depois, olha, ele vai ficando grande, tá? Porque as células, né, as mastigotas vão se multiplicando ali nas células da musculatura cardíaca. E o que vocês perceberam? Elas multiplicam e rompem a célula, multiplicam e rompem a célula. Nesse processo de ruptura, então, de células, a formação de um processo de cicatrização, de um processo de fibrose, tá? E o coração, né, aquela musculatura cardíaca, o tecido vai tentando se reparar. E nisso o coração, então, vai crescendo, tá? Olha como a gente verifica no raio-x, ó, o aumento da cavidade, né, da estrutura cardíaca, tá? Olha aqui, gente, esse é o quadro de megacólon, tá? Então, sempre a gente vai ter os megas, coração muito grande, o cólon, tá? A gente tem que é o que é o colo aqui, né? Intestino, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, né? Do intestino delgado, tá? Então, olha que é isso, gente, né? Tá vendo, ó? O tamanho da barriga do paciente, tá? E aqui ó, a gente verifica, né? Não era paciente gordo, que às vezes a gente vê paciente assim, né, gente? Pessoas têm o abdômen mais pronunciado, às vezes por causa de excesso de gordura, ou às vezes bebidas, né, que fazem isso aqui, um quadro mais, com o abdômen mais saliente. E aqui, ó, a gente verifica, ó, tem até um ossinho, o paciente era magro, tá? E com esse abdômen, olha isso, gente, é difícil de acreditar, né? Nessa proporção do intestino, né, em relação ao tamanho do paciente. Aqui, ó, o médico foi e colocou a mão, né, para vocês terem uma noção. Olha isso, gente. Como que, né, essa destruição ali das células presentes no local, né, vai gerando esse aumento. O tecido vai tentando, a gente vai tendo fibrose acontecendo, processo inflamatório intenso, né, que vai fazer com que haja esse aumento aqui, ó, tá? Do colo. E outra patologia também, gente, é o megaesôfago, tá? Então, o esôfago normal aqui, ó, né, espessura de um esôfago normal. E olha como o esôfago pode ficar e tal, tá? Aqui no caso, na criança, tá? Com megaesôfago, tá? Então, são os três principais megas que a gente vai perceber ali, né? O tecido vai ter esse processo inflamatório intenso, essa lesão intensa, processo de fibrose intensa, né? Então, a gente vai ter o megacárdio e o megacolo, tá? E o megaesôfago, tá? Aqui, gente, como que o esôfago fica, né, distendido, olha só, tá? Aqui, ó, uma peça fixada em formol, tá? Ok, pessoal? Mostrando o megaesôfago chagásico, tá? Então, essas são as principais patologias relacionadas, tá? À doença de Chagas. O diagnóstico para a doença de Chagas, né? A gente vai sempre fazer o clínico primeiro, tá? E depois o laboratorial. Então, o clínico a gente vai fazer a anamnese, ver onde que o paciente vive, tá? A questão das casinhas que ele
habita, se ele habita naquelas casas de pau a pique, tá? As casas de pau a pique são locais onde os barbeiros gostam de ficar, né? De morar ali, tá? Então, as pessoas que moram nessas residências têm mais suscetibilidade, né? A essas infecções. E aí, o diagnóstico laboratorial, tá? A gente tem, né, de fase aguda e de fase crônica, tá? Aqui a gente vai fazer a pesquisa direta dos parasitas, a gente pode fazer uma lâmina, tá? E verificar essa lâmina ao microscópio na fase aguda, tá? Na fase crônica, como a parasitemia é baixa, a gente vai ver a presença de anticorpos IgG, tá? Específicos ali contra o plasmódio, tá? Ó, contra o tutanossom, tá? A gente vai fazer aquele método que a gente, né, conversou nas aulas anteriores, que é o método de ELISA, que eu já ensinei para vocês como que faz, tá? E aqui, ó, é a lâmina, tá? Que a gente vai fazer o esfregaço, tá? Sanguíneo. A gente pega uma gotinha de sangue do paciente, espalha essa gota, né, pelo esfregaço aqui na lâmina, cora, tá? Com ginsa. E aí a gente vai visualizar isso lá no microscópio, tá? Outra forma de diagnóstico, gente, a gente chama de xenodiagnóstico, tá? Xeno significa fora, tá? E como que a gente faz esse xenodiagnóstico? A gente vai pegar um barbeiro que a gente sabe que não está infectado, tá? E colocar ele em contato ali com a nossa pele para ele picar a nossa pele, tá? E aí depois a gente vai verificar a evolução desse barbeiro. Se a gente sabe que aquele barbeiro, né, ele foi criado em laboratório, tá? Ele é um barbeiro criado especificamente para fazer esse diagnóstico, tá? Aí a gente coloca ele para picar o indivíduo. Ele, depois de algum tempo, ele aparece infectado, né? Isso significa que ele pegou aquela infecção, tá? Que o indivíduo estava infectado, tá? A gente usa essa forma de xenodiagnóstico quando o indivíduo está com a parasitemia muito baixa e a gente não consegue detectar pelos outros métodos, tá? Então, o barbeiro, ele vai servir ali, né? Ou então o camundongo, a gente pode colocar o camundongo, o barbeiro, ele vai servir para como se fosse uma cultura, tá? Do parasito ali. A gente vai cultivar o parasito, vai desenvolver e a gente vai conseguir fazer o diagnóstico posteriormente. Então, aqui é o barbeirinho que a gente cria para fazer o xenodiagnóstico. A gente coloca ele num vidro, coloca uma gaze aqui, tá? E coloca o braço em cima dessa gaze, tá? E depois ele vai picar o indivíduo para depois a gente fazer a análise, tá? Se o indivíduo estava ou não infectado. Esse tratamento, gente, a gente faz com Roxagan, né? O benzonidazol, tá? Só que é pouco eficaz, né? Ele é mais efetivo no início, mas quando o paciente já está ali com algum tempo, na fase mais crônica, ele não é eficaz, tá? Ele vai agir, tá, gente, mais nas formas sanguíneas, né? Então, as drogas, por isso que o tratamento não é muito eficaz, tá? As drogas não conseguem agir nos parasitas que estão multiplicando ali dentro da célula, tá? Então, por isso que não é fácil, assim, da gente ter ali, né, o tratamento de doenças chatas, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, tem outras formas de transmissão, tá? Então, a gente pode ter aqui, ó, a transmissão vetorial, né, que é a mais comum, através do vetor, através do barbeiro, mas a gente pode ter a transfusão de sangue também, tá? Transfusão icogênica, né, de mãezinha para filho ali, tá? Olha, gente, aqui colocando essa foto para vocês. Então, os ambientes que o barbeiro gosta, tá? Então, ali no galinheiro, infecta as galinhas,
tá? Ele gosta dessas áreas mais onde a gente tem a presença de frestas, tá? Então, aqui ó, é um exemplo de casa de pau a pique. Quando a gente vai lá para o Nordeste, aqui em Minas, né, algumas áreas a gente verifica, tá? Mas lá no Nordeste a gente verifica muito, assim, essa presença de casinhas de pau a pique, tá? E os barbeiros ficam habitando ali nas frestas dessas casas. Quando a gente vai, né, fazer a inspeção, a gente verifica nessas casas de pau a pique embaixo ali do colchão, aqui, ó, as fezes do barbeiro, olha, a gente verifica essas fezes nas paredes, tá? Indicando a presença do barbeiro. E aqui o barbeiro todo engurgitado, ó, depois de alimentar de sangue, tá? Ok, gente? Tem alguma dúvida? Não. Não? Hum. Então tá, gente, a gente finalizou. E na próxima aula a gente vai continuar falando dos protozoários, tá? Malária, leishmaniose, tá bom? Quem que me pediu para olhar a nota? Eu, Maísa. Peraí, Maísa. Pessoal, então deixa eu dar o tchau aqui para vocês, que aí eu já vou resolvendo outros assuntos aqui, tá bom? Beijo, beijo, pessoal. Obrigada pela participação aí comigo na aula, tá? Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, Boa gente. semana. Obrigada. Para vocês também. Tchau.